Se a população do planeta tem hoje 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, há estatísticas que assombram mais. Hoje já são 8 bilhões de telefones em todo o mundo. Ou seja, temos na atualidade mais telefones do que gente no mundo. Isso mesmo. E isso, claro, impacta diretamente nossa mobilidade. E junte-se a ela a internet, que até 40 anos atrás constituía uma obra de ficção. No entanto, hoje tudo muda o tempo todo e muda muito rápido. Quando a gente vê, já está ultrapassado, já não é mais nada daquilo. Será que dá para prever o que vai acontecer com a tecnologia nos próximos 10 anos? Temos aí uma quarta revolução com a internet das coisas? Quem já está aqui para explicar este e outros assuntos é o jornalista Etevaldo Siqueira, um dos maiores especialistas em tecnologia digital do Brasil. Etevaldo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade magnífica de estar aqui na TV Unip. Muito obrigada. Bom, eu queria começar a nossa conversa te perguntando, em 2004, feito um visionário, você escreveu o livro 2015, Como Viveremos? Ou seja, você previu como seriam nossos dias num futuro que aconteceria dali a 10 anos. Do que você preconizou como futuro, o que te surpreendeu de fato? O que te causou algum espanto? Algumas coisas extraordinárias. Lembrando o seguinte, as previsões que estão no livro foram resultado de entrevistas com 50 especialistas, um Alvin Toffler, um Bill Gates e pessoas que pensam o futuro. A Universidade da Singularidade na Califórnia foi uma das fontes. E essas pessoas me deram um cenário. Um mundo, né? Um mundo em várias áreas, né? O que não estava realmente sintonizado é que coisas, evolução, por exemplo, como a da mobilidade dos celulares, que no começo da década não tinha atingido nem 1 bilhão de assinantes, chegasse nesse período de 15 anos, não a estatística de hoje, mas a de 2015, a quase 7 bilhões. Então, ninguém previa isso, nem os mais otimistas dos especialistas em telefonia móvel, e principalmente a inteligência que foi agregada ao celular, de maneira que ele pode fazer 1000 coisas hoje na vida humana. Além disso, inteligência artificial, a própria internet passou a ter realmente uma expansão mundial, como nem a telefonia teve, quer dizer, saber que há hoje mais usuários de internet do que do telefone fixo. Nossa, telefone fixo eu nem lembro. Você sabe quando toca telefone fixo, a gente da família, um olha para a cara do outro, quem será? Porque ninguém liga mais para telefone fixo. Né? E quando usa o seu smartphone, te passam um WhatsApp, quer dizer, te passam mensagens. O tempo todo. O tempo todo. E até internacional, e você conversa em voz. Sim. Quer dizer, abriu-se um campo completamente novo ao lado de todas as regras antigas de cobrança de tarifas das operadoras. Quem recebe um desafio imenso numa hora dessa são as operadoras de telecomunicações. Fizeram investimentos brutais que hoje não tem mais a receita como tinha, porque há alternativas tecnológicas. Sim. Chegando ao absurdo de alguns dirigentes no Brasil terem proposto à Anatel e ao Ministério que proibisse o WhatsApp, que proibisse esses aplicativos gratuitos, o que é um absurdo. O mundo inteiro não vai proibir, nem muito menos o Brasil. Tem uma revolução. Tem uma revolução. Duas vezes que aconteceu isso, quase parou o país e o mundo. Sem dúvida, né? E nós dependemos hoje da internet. E olha, é uma dependência crucial. Quer dizer, um colapso de internet pode causar quase que um fim de mundo em alguns aspectos, porque afeta a segurança. Segurança de voo, de aviões, segurança de metrôs, sistemas de trânsito, né?
os sistemas hospitalares que dependem disso, né? Então, o que nós temos aí realmente é que cada dia mais se ampliam os horizontes dessas tecnologias novas, que nós chamamos de tecnologias exponenciais, porque elas mudam radicalmente o mundo, Sim. o trabalho, o consumo, o lazer. Facilitam e mudam ao mesmo Exatamente, tempo, né? E criam novos paradigmas. Uma das Por coisas, exemplo? por exemplo, a redução do número de empregos. Esse é um aspecto muito importante para a gente abordar. Na realidade, isso não deve ser visto como um pesadelo, não, tá certo? Porque vão surgir formas de trabalho criativo pessoal que hoje nós não exploramos. Tá? O mundo da educação, do entretenimento, do esporte, da arte, do lazer, quer dizer, de uma maneira geral, são mundos novos para toda a produção. Ainda serem explorados, quer dizer. Mesmo assim, mesmo nesse estágio que nós estamos, ainda são explorados. Mas em relação a esse boom e essa possibilidade de empregos serem extintos, que funções seriam essas? E quais aqui seriam sempre, primeiro lugar, estariam sempre presentes? Exatamente. Há uma sequência de empregos que vão sendo eliminados. Por exemplo, manufatura, fabricação. Os robôs fabricam mais no automóvel do que os mecânicos. Mais rápido. Os mecânicos que estão ali, eles estão controlando os robôs e os programas. Quer dizer, é um número muito menor de operários do que quando a Ford iniciou a sua primeira fábrica no final do século XIX. Sim. Né? Tudo automatizado, tudo direitinho. Hoje, a robótica está presente. Esses robôs que estão na indústria automobilística e na manufatura são os mais burros que nós temos. Eles só colocam ali, soldam ou colocam uma peça e tiram outra. Cada robô tem uma função. Estão surgindo robôs muito mais sofisticados que projetam peças, que desenham, que fabricam. Você sabe que nós temos sistemas de impressoras em 3D, que é uma manufatura inteiramente baseada na inteligência artificial. O computador é que conduz um modelo. Você vai fazer sapatos, você vai fazer relógios, você vai fazer peças de vestuário. Os hospitais produzem órgãos como orelhas, narizes, peças do corpo com impressoras 3D. À medida que o robô vai se desenvolvendo, nós estamos no plano ainda da inteligência dos robôs. É uma inteligência artificial, né, que vai levar o quê? A eliminação de muitos outros empregos. De certa forma, te assustou tudo isso e continua te assustando essa evolução? Continua assustando. Não só entre as previsões que foram feitas em 2004, quando eu escrevi o livro, e aquilo que está acontecendo no dia a dia. Por exemplo, a Universidade da Singularidade é que reúne os maiores futuristas. Não são futurólogos. Futurólogo é mais filósofo. O futurista é um cientista que está trabalhando o desdobramento de cada tecnologia. E eles preveem que, por exemplo, a partir de 2030, nós teremos já os primeiros robôs com inteligência próxima do nível da inteligência humana. Então, isto era absolutamente imprevisível, né? No começo desta década, e que nós podemos ter, nós estamos falando de 2030, em 13 anos na frente de hoje. Tá? A gente precisa, vamos lá, nem sei se vou estar aqui em 2030. Como não? Está tão jovem. Mas em relação à telecomunicação, então, ou antes disso que a gente está terminando esse bloco, só para a gente fazer um comparativo. Até há pouco tempo, o telefone, né? A gente estava falando dos telefones, que hoje é uma continuidade das mãos, né? O telefone na vida da gente. Até há pouco tempo, o telefone era peso de ouro na nossa vida. Nós não estamos falando de um passado muito recente para tanta transformação, Etevaldo? É verdade. O que ocorreu nesses 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, considerando que a internet chegou no Brasil em 1990. Nós estamos em 2017, são 20... Quantos são? 27 anos. Né? O que nós temos aí
Em menos de 3 décadas, o mundo mudou de tal maneira. Em 1990, você pagava no mercado negro em São Paulo de 3 a 5 mil dólares para ter uma linha telefônica fixa. É verdade. O número de telefones em relação à população era de 11%. Só 11 em cada 100 brasileiros tinham acesso à telefonia fixa. Hoje, nós já falamos, tem mais telefones do que gente. Não só no mundo, mas particularmente no Brasil. E o Brasil está entre as 9 maiores economias do mundo. Sim. Tá? Nesse sentido. Então, todas essas expectativas, né, se ocorrem num período muito curto da história humana. Tá? Se você imaginar que o automóvel levou mais de um século para atingir, nos Estados Unidos, o primeiro 1 milhão de usuários, tá certo? E vários outros produtos no mundo, né, levam décadas e décadas para atingir. Hoje nós estamos falando em bilhões. Não estou falando mais em milhões com M de mamãe. Quer dizer, é bilhões e ultrapassar a população do planeta. Isso se deve o quê? Ao desenvolvimento da tecnologia digital, junto com a mobilidade, com a inteligência artificial. Esse aparelho, se você pega um celular, ele é muito mais poderoso na sua capacidade de computação do que todos os computadores que a NASA tinha quando o homem chegou à Lua. Nossa, espera aí, calma, que nós vamos fazer um rápido intervalo, que eu quero que você fale isso pra gente. Ok. Não é? Sim. Um instante só, eu estou conversando com o jornalista Etevaldo Siqueira. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta com o jornalista Etevaldo Siqueira, que no bloco anterior estava contando pra gente que num celular, né, Etevaldo, me ajuda. Atual? No celular atual, pode falar. Sim. O celular de hoje, um smartphone, que é o estágio mais avançado dos celulares, ele normalmente tem capacidade de computação maior do que a NASA tinha em 1969, quando o homem chegou na Lua. É impressionante. Por exemplo, se você quiser, agora no intervalo ele estava mostrando aqui, ele estava conectado numa... Aonde que você estava conectado? Filarmônica de Berlim. Tá? Chiquérrimo. Quer dizer, se a gente quisesse ouvir, era só clicar. Exatamente. E está em Berlim. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não vai dar para a gente mostrar, mas é esse o propósito. Então, eu posso assistir um concerto. Casualmente, há um concerto sendo dado. Berlim está 5 horas na frente, é o começo da noite de hoje lá, do momento em que a gente grava esse programa, e que eu posso assistir. Por que eu posso assistir? Porque eu sou assinante. Sim. Né? É claro que não está aberto para todo mundo. Mas todos os que... está à disposição para quem quer. Está à disposição, mas por um preço absolutamente acessível. Isso é muito fascinante, né, Etevaldo? É verdade. Você acha que a televisão, pelo fato de você estar contando isso, você acha que a televisão está com os dias contados? A televisão, como nós a conhecemos em broadcasting, não dura mais 10 anos. De uma forma muito otimista, talvez 5, né, no mundo em geral, mais desenvolvido, e no máximo 7 ou 8 no Brasil. Mas você diz como? A gente não vai chegar em casa e sentar e ver televisão? Isso vai sentar, mas através de outros tipos de acesso. TV a cabo, TV via internet. Você tem a Netflix hoje que briga com a TV a cabo. A própria TV a cabo está ameaçada. Quer dizer, pelo fato de eu chegar em casa e assistir tudo isso, eu acho que eu estou assistindo televisão, mas eu não estou, eu estou assistindo internet na televisão. Exatamente. Não é mais aquela televisão muito diferente daquela que chegou ao Brasil em 1950, em preto e branco, analógica. Nesta década está se tornando toda digital, né? Primeiro veio em cores, depois TV digital com alta definição, agora vem 4K, quer dizer, com uma definição 4 vezes maior do que a que nós temos em alta definição. Então, veja... Quer dizer, o aparelho continua, mas a forma como nós vamos assistir, exatamente, não. E cada vez com mais qualidade.
melhora a definição, quer dizer, a nitidez. Sim, é impressionante. Brilho, contraste. Uma televisão moderna em 4K pode ter... nós conhecemos as 7 cores do arco-íris. Contando todos os tons e matizes, uma televisão pode dar 8 milhões de cores. Tá certo? Ai, que coisa mais linda. Então você vê coisas que, na realidade, você não está vendo. Numa flor, que você olha, ela tem menos detalhes do que na televisão, essa que está chegando no futuro. Sim. Como isso vai para a fotografia, para o cinema, para toda a revolução da imagem eletrônica. Tá? Então, isso é o poder da transformação digital. Isso vai nos levar também, que nós falamos em internet daí, que leva qualidade, imagem e conteúdo, mas a internet deixou de ser uma coisa apenas da relação do homem com o computador, mas passou a ser também entre as coisas, que isso é uma revolução fantástica. Por exemplo? Por exemplo, todos os objetos de um laboratório podem se comunicar de acordo com um programa e executar uma série de funções. Sem a ajuda do homem. Sem a ajuda do homem. O homem programou, ele estabeleceu as regras e como os robôs estão trabalhando na montagem de carros ou de qualquer peça mecânica, até por trás deles tem uma inteligência que foi programada pelo homem. Exatamente. Ainda bem. E agora, com o auxílio da internet das coisas. A internet vai fazer com que esse robô chame peças novas, ele dê ordens para a esteira andar e caminhar ou para corrigir alguma coisa. Digamos... Por exemplo, um exemplo que eu achei muito interessante desse internet das coisas, que é coisa com coisa, quer dizer, um objeto com objeto, Sim. sem a ajuda do homem, Sim, no caso, uma exato. coisa programada. Quando vai passar o carro lá sem parar lá. É o exemplo mais cotidiano, mais comum que nós temos. Pegamos de carro e chegamos... Se você tem o sem parar em São Paulo, por exemplo... Abre sozinho lá. Abre sozinho. Por quê? Aqui, você tem ali um dispositivo no seu para-brisa que se comunica... Com outro dispositivo. Outro dispositivo na cancela, transmite todos os dados do seu carro e do débito que vai sair na sua conta, do valor daquele pedágio, e automaticamente abre. Só você não pode passar acima de 40 km por hora. Sim. Mas quem não tem vai ficar na véspera de um feriadão esperando horas, tá certo? Etevaldo, você sabe que a gente tem que tomar cuidado, né, para ir acompanhando. Eu fui no banco outro dia e pedi talão de cheque. Eu parei o banco. Sim. Assim, a pessoa mais jurássica do mundo. A senhora quer talão de cheque para quê? Quer dizer, hoje em dia é tudo magnético, é tudo realmente computadorizado e a gente tem que acompanhar. Em relação à rádio, eu acho que a rádio, ela, não sei, a rádio tem uma força, um poder que vai acompanhando o tempo. Chegou uma época, há alguns anos, a rádio agora acabou. De repente começa de novo e está sempre se reinventando. Por quê? Está conectada também de alguma forma com a internet. Como que você vê a rádio? Bom, primeiro eu sou um apaixonado por rádio. Meu pai era técnico de rádio, minha mãe era telegrafista. O mundo das telecomunicações está no meu DNA, tá certo? Então, eu ouço rádio desde que eu nasci, tá certo? Digamos, eu falo em rádio, eu trabalho em rádio também, né? E eu vejo que o ridículo de todas as previsões que dizem o rádio vai acabar, né? A televisão vai matar o rádio, a internet vai matar o rádio. Não. O rádio continua mais vivo do que nunca, com audiência, ele vai onde você está. O pico das audiências em São Paulo se dá de manhã, quando todo mundo está indo para o trabalho, ou à tarde, quando voltam. Nas grandes cidades do mundo, você está ligado. Muita gente trabalha em casa ouvindo rádio, tem a mobilidade, tá? E ele vai no seu celular, tá? Vai aqui também. Eu posso ouvir. Estava no Japão e eu estava ouvindo o meu programa diário numa rádio, tá certo? Brasileira, tá certo? Isso mesmo. Coisa que era inimaginável no passado. Nem ondas curtas me dariam
essa possibilidade. A rádio também tem A mobilidade. rádio está evoluindo. Então, verdade. E cada vez mais a rádio vai se incorporar a todos os dispositivos. Dizem até no sentido humorístico, que os objetos vão ficar ouvindo o rádio. Eu vou falar para o meu sapato, tá certo? Para as paredes, eles vão ter um radinho lá, digamos, digital e virtual. Né? E outra, e a televisão é a mesma coisa. A televisão é a mesma coisa. Eu estava lembrando que eu posso ver televisão a hora que eu quiser. Sim, isso. Num aparelho. Isso. A tela é menor. Veja que os celulares estavam diminuindo de tamanho, agora voltam a ter uma tela maior. Tá, para a gente poder... Para proporcionar uma imagem melhor. A definição passa a ser 4K também. É verdade. Quer dizer, em vez de 2 milhões de pixels, 8 milhões, então dá uma nitidez, cores muito melhores. E outra, você tem isso onde houver sinal de internet. Sim. E no futuro, até a nuvem a computação em nuvem vai te permitir você fazer tudo isso. Eu quero saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos, como é que a gente vai... Que caminho que a gente tem que prestar atenção, tanto pessoa física como pessoa jurídica, qual que é o nosso futuro que a gente tem que se preparar, já que as coisas estão modificando tão rápido? Você tem um futuro no lazer que você pode esperar o que você quiser, de bom, de vantagens. Seja, por exemplo, eu só vou ao cinema diante de determinados filmes especiais em 3D, mesmo com óculos, lá dentro do cinema eu aceito usar o óculos para ter todo aquele efeito numa tela que me dá sentido de imersão e envolvimento. Sim. Em casa, na televisão, ainda não, televisão 3D não pegou, mas tudo isso vai se desdobrar de tal maneira, com opções na televisão, opções no cinema, não morre. Ele é uma outra forma de apresentar o espetáculo. Ele tem outro sentido de arte que a televisão não tem. A telinha não concorre com outra, não mata a telona. Também acho que não. E o próprio celular não vai ter nada com a televisão direto. Ele é um substituto como informação, para você ter um contato com aquela imagem. Mas você sempre prefere uma imagem maior. Tanto que os televisores tendem a crescer bastante. Né? Imagina, no passado, hoje tem televisão com 100 polegadas de diagonal. Sim, tem umas curvas até. Curvas, né? que te dão um sentido. Tendo a 4 metros de distância, você está dentro da imagem. É impressionante, realmente. E é uma beleza para os documentários, para a qualidade das imagens de hoje. Etevaldo, você sabe quando eu assistia, né? Deu tempo para assistir os Jetsons. A gente ficava pensando, como que pode, né? Se comunicar pela televisão. O que é aquilo? Um falando com o outro e de repente a gente está vivendo nesse mundo. Mas aonde mais a gente vai chegar? Aonde mais você acha que a gente pode chegar nessa evolução? Não te assusta isso? Assusta, porque nós vamos ter coisas curiosas. Vou dar um exemplo que aconteceu com a CNN nos Estados Unidos. Uma das repórteres mais inteligentes dele conseguiu convencer a emissora a fazer uma entrevista ao vivo com uma pessoa que estava a 3.000 quilômetros do estúdio de Atlanta por holografia. Tá? Fantástico. Né? Então a pessoa não podia viajar para lá, mas custava $500 mil. Para fazer aquela imagem holografia, de repente está aqui o Etevaldo, você não pode vir. Amadurecida, disponível publicamente. Sim. Mas a emissora já tinha algumas infraestruturas, mesmo que custasse caro, para dar um grande furo. Ela conseguiu, tá certo? Pela primeira vez, então, um senador que estava na Califórnia falou, né, ao vivo, ali, com a sua imagem ali, e a câmera podia dar a volta em torno dele e mostrar vários ângulos, porque ele tinha 3 dimensões. Só não tem ainda a beleza das cores, tá? Ele estava monocromático, tá? Como você vê uma imagem preto e branco, você estava vendo ele todo verde lá. E falando, né? Mas falando. E falando. Quer dizer, era uma imagem viva, tá certo? Embora virtual, estava te falando.
o mais curioso é que a repórter exigiu um aumento de salário. Ué, a ideia foi dela, ué? Não, e não só por isso, porque a empresa disse que não tinha dinheiro para dar os 5% que ela queria e gastou 500 mil para fazer essa coisa. E deu uma ação trabalhista e ela ganhou e continuou na emissora. O que você está dizendo é o seguinte, que existem infinitas possibilidades. A impressão que eu tenho é que mesmo com tudo isso que você falou, nós estamos engatinhando ainda. O Brasil está engatinhando ainda? Está. O Brasil tem alguns pontos de excelência, numa imensa planície de atraso, tá certo? Você tem alguns picos de excelência. Você tem, por exemplo, um ITA, que é uma vanguarda de tecnologia em aeronáutica, mesmo em telecomunicações. Você tem uma USP, tem uma Unicamp, você tem outras universidades. Não se limita nessa. Falando em universidades públicas, como você tem em agricultura uma Embrapa, que foi uma revolução. O Brasil, de 1973, era o 15º produtor de grãos no mundo, hoje é o primeiro. Disputa com os Estados Unidos como o país que mais produz alimentos. Por quê? Porque revolucionou com a tecnologia. Sim, acompanhando, exatamente. Né? Tá? Mas tem muita coisa a ser feita ainda. Muita coisa. E na área de biologia, você vai mudar o DNA, não só para a agricultura, como para a pecuária e até para a vida humana. Você vai poder corrigir. A coisa mais assustadora é o que fizeram. Não há ainda uma discussão mundial, porque o problema é tão de impacto. Pegaram o DNA de uma criança e modificaram para que ela fosse o cérebro mais inteligente, programado para ter olhos azuis, para ter uma determinada estatura. Então, é uma criança programada, tá certo? Isto é assustador, tá certo? Você quer viver muito para ver tudo isso ou não? Eu quero, sim. Eu tenho a impressão de que bom, né? Que a ciência também está evoluindo e vai deixando a gente cada vez mais jovem, né, Etevaldo? E você sabe que em 2050 vão nascer os primeiros bebês imortais do mundo? Ah! Eles não morrerão. Olha só. Desde que tenham o quê? Os recursos que a tecnologia e a ciência vão oferecer. Você faz prótese de tudo hoje. Tá? É verdade. É verdade. Eu fico muito feliz porque algumas próteses para mim foram maravilhosas. É verdade. Há implante de molares, por exemplo, porque toda a nossa arcada dentária tem um limite de vida útil. Toda vez que... À medida que... Como eu já estou na 8ª década da minha vida, os meus dentes, principalmente, já estavam... E hoje eu tenho soluções maravilhosas. Não, é fantástico. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo, Etevaldo. Muito obrigado pela sua presença e com certeza você volta para falar mais sobre inteligência artificial. Tá certo? Combinado? Certíssimo. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.